né? Então, honor, né? Honra. Então, achei interessante isso, né? Ver a etimologia da palavra, ou seja, de onde vem a palavra, como que ela evoluiu, e o significado do dicionário, né? Então, é bom a gente, se vocês puderem fazer isso, sempre que se depararem com uma palavra significativa ou com uma palavra que vocês não sabem muito bem qual é a significação delas, procure. Hoje em dia é tão fácil, né? O dicionário é só acessar aí no celular, né? Se não tem a opção dicionário, o aplicativo dicionário, tem o Google, é só colocar lá a palavra e ele diz tudo sobre a palavra que você quer conhecer, né? Então, Alberto, gostei muito do texto que você colocou, bem bonito, né? E, inclusive, eu já até compartilhei com algumas pessoas, porque eu achei bem interessante. Muito obrigada, valeu mesmo, viu? E eu estou aqui Além, acompanhando aqui, viu? a Conceição, né? Conceição, você fez isso que eu falei, né? Procurou o sentido do dicionário. Além da palavra honestidade, você pesquisou também a palavra valor. E achei interessante que você observou que encontrou muito mais significados para a palavra valor do que para a palavra honestidade, não é verdade? Mas gostei também da sua observação pessoal sobre como é difícil, né? Essa palavra, o significado, o valor dessa palavra ser totalmente assimilado, né, por todos nós e praticado, né, principalmente nos tempos de hoje. Aliás, uma coisa que eu observei muito nos textos de vocês foi essa questão da colocação, da dificuldade da honestidade, de haver honestidade nos nossos tempos atuais, né? Vou falar mais disso para fechar, quando eu terminar de fazer o comentário sobre o que cada um escreveu. Então, a Conceição enfatizou essa questão de como é difícil a assimilação desse valor, que é a honestidade, e a prática desse valor, né? Iracilda. Iracilda está por aí? Está presente? Estou aqui, professora. Oi, Iracilda. Então, você estabeleceu a relação entre dignidade e honra, né, como, como um valor fundamental para o ser humano. E isso me leva a uma reflexão, porque muitos de vocês falaram, a maioria de vocês falou sobre como a honestidade é um valor tão importante, tão fundamental para nós pessoas, para nós seres humanos, né? Então, é uma constatação até triste, uma reflexão até triste, a gente pensar que um valor tão fundamental seja tão difícil de ser colocado em prática, né? Que a gente se vê confrontado toda hora com as facilidades que a gente pode ter por uma atitude menos honesta ou nada honesta, né? Então, é muito difícil colocar em prática realmente. E gostei da finalização, o pensamento que você colocou, não sei se é de sua autoria, mas creio que sim. Um pensamento assim: vamos oferecer e cultivar flores de honestidade, né? Porque essa Professora, eu finalização. fiz assim porque o texto era a flor da honestidade. Por isso que eu finalizei com cultivar flores da honestidade. A flor da honestidade. Vamos cultivar, vamos oferecer e cultivar as flores da honestidade. Isso foi uma relação muito direta com o texto, viu? E é muito importante, viu, gente, que quando vocês forem escrever, quando vocês forem solicitados a escrever um texto que esteja inspirado ou determinado, o tema foi dado em uma citação, qualquer coisa, que o texto que vocês escreverem estabeleça essa conexão, essa relação com o tema que foi dado. Sempre procurando fechar o texto com uma observação pessoal sua, que mostra que você leu o texto e entendeu, né? Então,
quando vocês fazem referência ao texto A Flor da Honestidade, é sinal de que vocês estão aplicando daquilo que vocês escreveram, aquilo que vocês compreenderam do texto que foi dado a vocês. Foi muito interessante isso, tá? A Cesária. Cadê a Cesária, gente? Cesária está aí presente? Cesária, cadê você? Cesária. Está aí a Cesária? Olha, a Cesária, achei interessante o texto dela. Ela se expressou, vamos dizer assim, com suas próprias palavras, né? Olha, gente, não importa se você acha que você tem um bom português ou não, se você tem domínio completo das palavras ou não. Não se acanhe por isso, não feche a porta dos seus pensamentos. Não deixe de se expressar por causa disso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Os melhores textos que eu já li na minha vida, de alunos, foram escritos de coração, com simplicidade, sem precisar apelar para palavras difíceis, bonitas, certo? O importante é a expressão do pensamento. O importante é a pessoa mostrar naquilo que ela escreve a compreensão que ela tem a respeito da sua realidade, a compreensão que ela tem dos fatos que cercam essa pessoa, certo? Do que está ao seu redor. Isso é que é importante. Não percam de vista isso. Não deixem de se expressar por achar que alguém vai criticar a maneira como você está falando. Porque o que importa é a ideia. O que importa é o que você quis dizer. O que importa é a sua opinião. Muito mais importante isso do que a maneira como você vai escrever, do que a maneira como você vai expressar, certo? O que importa é a expressão em si. É você dizer o que pensa, o que sabe, o que entendeu, do seu ponto de vista. Isso é sagrado, é direito seu, e não permita que ninguém faça você se calar por causa disso, certo? Olha, os bons professores, eles procuram exatamente ver isso no aluno, a expressão daquilo que ele entendeu. Eu tive bons professores, professores excelentes e professores que não sabiam entender isso, que queriam apenas que o aluno repetisse o que estava no livro ou as próprias palavras do professor, né? Mas já encontrei professores maravilhosos que souberam dar valor àquilo que a gente expressa, aquilo que a gente diz, né? Em função da ideia que está contida naquilo, daquilo que realmente importa, que é a expressão da sua opinião. Então, não percam a oportunidade de dizer e de escrever quando vocês forem solicitados, quando alguém pedir que vocês façam isso. Não tenham vergonha, não. A função do professor não é só corrigir. A função do professor é também entender e aprender com o aluno. E quantas lições valiosas a gente pode aprender com o aluno ouvindo a opinião do aluno, certo? Entendendo aquilo que o aluno quis dizer. É uma questão de inteligência do professor também. Procurar entender o que o aluno quis dizer, certo? Então, não se privem de fazer isso. Eu gostei do texto da Cesária, porque ela, nas suas palavras simples, né, dentro da sua possibilidade de expressão, ela deu a sua opinião própria, mesmo se baseando em textos que ela pesquisou. Porque é ótimo você pesquisar textos. Isso lhe dá ideias, mas é para você poder expressar a sua própria ideia, certo? Então, não perca a oportunidade de fazer isso. A Maria do Carmo, está por aí a Maria do Carmo? A Maria do Carmo estabeleceu também o seu ponto de vista e estabeleceu a relação entre as palavras que eram dela e as palavras do texto. Também achei interessante isso. Isso mostra que o texto foi entendido, certo?
Silvina, tu tá dando close aí da tua boca, teu nariz. Não fica muito perto, Silvina. Ah, Silvina. Teu microfone está fechado. Abre o microfone. Abre o microfone. Não está ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Então, Sim, professora. está Sim, ouvindo agora, Silvina? Está ouvindo? sim. Ah, porque tu encosta assim o ouvido, eu tenho a impressão que tu não está escutando bem. Então, depois, Silvina, eu vou comentar o teu texto. Mas primeiro eu vou falar do texto da Deusanira, né? A Deusanira também conceituou honestidade e estabeleceu, achei legal isso, ela estabeleceu a honestidade como uma obrigação nossa, né? É uma obrigação moral, porque, gente, a tentação às vezes é grande, né? Ah, vou conseguir isso fácil, fácil, né? Se eu não falar a verdade, se eu deixar a honestidade um pouquinho para lá, né? Né? É fácil. Às vezes a tentação é forte, né? Mas a gente tem que pensar nesse valor, né? Tem que parar e pensar se vale a pena realmente a gente deixar de se respeitar, a gente deixar de se gostar, né? De perder a confiança da gente mesmo, como tantos de vocês colocaram, que a honestidade é ter confiança em si próprio. Achei muito legal isso, não é, Alberto? A honestidade é ter confiança em si próprio. Né? Então, aí você tem que encarar realmente a honestidade como uma obrigação. Né? E a Deusanira estabeleceu bem isso, a honestidade como uma obrigação de cada indivíduo, certo? Silvina, eu acho que a Silvina não está ouvindo bem. Silvina, ela não está escutando. Está ouvindo, Silvina? Ó, não está ouvindo. Levantou. Na hora que eu ia comentar o texto dela. Eu estou preocupada se a Silvina não tá com problema de audição, que nem eu. Eu acho que ela deve estar em alguma consulta, algum consultório que ela está assim, entrando e saindo, né? Parece que sim. Eu vou deixar para comentar o texto dela depois, então, quando ela puder prestar mais atenção. Oi, Silvina! Não, ela não está ouvindo. Ela deve estar botando o celular no ouvido, é por isso que fica aparecendo o ouvido da Silvina. Então, gente, a conclusão que eu tirei das leituras dos textos de vocês é que há uma grande descrença política, uma grande desilusão, um grande desânimo, né? Nessa crença nos governantes políticos da Boa gente. tarde. Boa tarde. Então, gente, olha, existe um provérbio bíblico, orai e vigiai, né? Então, diz que Jesus Cristo falou isso, orai e vigiai. O que falta para a gente é isso, em relação a esses nossos representantes políticos, porque somos nós os responsáveis por eles estarem onde estão e por fazerem o que fazem. Se eles estão sendo desonestos, é porque estão sendo oferecidas todas as facilidades para eles e não tem quem diga não, não pode, não deve. Não é? Então, eles estão se sentindo para fazer as desonestidades de forma cada vez mais escancarada. A coisa cada vez mais assim, para todo mundo ver. Não é? Então, por que isso está acontecendo? Por que em outros países isso acontece numa escala bem menor? Porque sempre acontece. Né?
mas é punido com mais rigor. E por quê? Os cidadãos vigiam os seus representantes políticos e vão para cima deles se acharem que eles não estão correspondendo à sua confiança, certo? Então, essa descrença que a gente nota no que vocês escrevem. A Silvina, por exemplo, ela colocou, no tempo que a honestidade existia, no tempo do meu pai, em que bastava a palavra dada. Não precisava assinar documento nenhum. Não precisava um compromisso por escrito. A palavra dada, certo? Por que que as pessoas falam tanto que a honestidade existia mais no tempo passado e hoje, atualmente, nossa, ninguém acredita mais na representação política nossa, que é o que nós temos, como uma representação honesta. Né? Por que isso? Porque essa descrença que nós temos, culpa nossa. Porque elegemos por qualquer motivo bobo, porque é bonito, porque é amigo da minha família, porque é meu amigo, pode trazer vantagem. É ou não é? Elegemos por quê? Porque o padre falou bem dele, porque o pastor disse que é para a gente votar nele, e aí eu voto cegamente, sem nem prestar atenção no que eu estou fazendo. Isso sem mesmo. procurar saber nada a respeito da vida, da conduta daquela pessoa. O que é que ele já fez pelo povo? Quais foram as medidas? Como é a conduta dele como pessoa? Né? A gente não procura saber disso, a gente vota por N motivos, mas não averigua, não pesquisa, não estuda, não procura ler o que cada candidato diz, o que cada um fez. Quem é que se interessa de saber quais foram os projetos, quais foram as medidas, o que os candidatos andam fazendo lá pela Câmara dos Deputados, pelo Senado? Quem é que se interessa de saber? Ninguém. Não, vou ler fofoca de televisão, saber o que está acontecendo na novela. Então, não se queixem. Isso mesmo, professora, isso mesmo. Aí depois fica todo mundo, não acredito mais nesses políticos. Mas, gente, a política é necessária. E a maioria são corruptos. A política é a ciência do bem-estar social. Procurem o conceito de política. É uma ciência que visa o bem-estar da pessoa, o bem-estar social da comunidade como um todo, e não o bem-estar próprio, da própria família. Não é, certo? E aí, quando a gente exerce essa função, que é realmente a função de cidadão, certo? A gente fica lá vigiando a conduta de cada um. Pelo menos para eu saber que na próxima eleição eu não vou mais votar naquele sujeito. Tem político aí que foi condenado, que perdeu o direito político, passou 8 anos sem poder se candidatar a nada, porque era ladrão, porque era corrupto, porque era isso, porque tudo que não presta. Aí passa 8 anos, ele vota, quando pensar que não, vou eleger ele até presidente da República de novo. De novo. Aí depois fica se queixando? Não pode, né? Então, gente, são as conclusões que eu observei do texto de vocês, dos textos sobre a questão da honestidade, essa profunda descrença política que não leva a nada, certo? Orai e vigiai. Não adianta só eleger por qualquer motivo e depois ficar se queixando. Verdade. Certo? Nada de desânimo. Correto. Procurar pesquisar, estudar, saber como é, o que pensa cada candidato, o que já fez, para depois votar. Tá certo, pessoal? Muito bem. Silvina, está me ouvindo? Não. Vamos corrigir nossa prova, então? Vamos à correção da nossa provinha? Vocês estão com ela na mão aí? Todo mundo está com sua provinha aí na mão? Peguem aí. Vambora, quero todo mundo com a prova na mão, porque essa é a última oportunidade de nós tirarmos dúvidas.
A primeira questão foi para classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por que que eu estou enfatizando bem isso? Ah, professora, a gente tem que aprender isso? Tem, para poder escrever corretamente as palavras, acentuar corretamente as palavras e falar corretamente as palavras, né? Então, quando eu digo, por exemplo, dentista, que foi a primeira palavrinha que tem aí, letra A, dentista. Ó, quantas sílabas vocês têm aí? Dentista. 3 sílabas. Certo? Dentista. Qual é a última sílaba? É o tá. Qual é a penúltima sílaba? É o tis. Qual é a primeira sílaba? A antepenúltima? O dem. Né? Então, a gente começa a contar de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Qual é a sílaba tônica? Hein? X. É o tis. Como é que eu sei? Por que é que eu falo mais forte? Dentista. Né, Alberto? Por acaso é possível eu dizer, eu vou ao dentista? Ou então eu vou dizer, eu vou ao dentista. Eu vou ao dentista. Claro que não. Eu vou ao dentista. Dentista. É um X. Então, é a penúltima sílaba. Então, a palavra é paroxítona. Certo? Porque a sílaba tônica é a penúltima. É o X. Aí, letra B. Como é o nome dessa cidade aí? Fale para mim. Bora, todo mundo falando. Cururupu. Cururupu. Qual é a sílaba forte? Pu. É o pu. Hã? A não ser que vocês nasçam numa cidade chamada Cururupu. Não existe. Também não tem uma cidade chamada Cururupu. Também não. Também não tem uma cidade chamada Cururupu. Também não tem. Mas tem uma cidade chamada Cururupu. Boa tarde, companheiras. Boa tarde. Professora, esse aqui é ruim de internet. Precisei vir aqui para a casa da minha irmã para poder deixa eu tirar a máscara. Para a casa da minha irmã para poder assistir sua aula. Está um pouquinho adiantado, né? E você está com sua prova aí, Maria do Carmo? Estou escutando a senhora. Então, nós estamos corrigindo as questões da prova, viu? Comecei agora. Então, gente, cururupu. A sílaba tônica é a última, então é uma palavra oxítona. Correto? Aí, letra C. Possível. Ó, possível. Qual é a sílaba tônica, né? O si? Sim. Possível. É aquela que eu posso segurar, eu posso vender. Olha o possível. Ensinei isso para vocês. Não fazem porque não querem, né? Eles são teimosos, cabeças duras. Possível. Olha o possível. É o si. Tem a penúltima sílaba. Então, a palavra é paroxítona. Certo? Sim. Certo. Ninguém. Letra D. D de dado. Ninguém. Oh, está até acentuada. Oxítonas terminadas em, né? Então, oxítona. Óculos. Vamos separar a sílaba de óculos? Bora. Óculos. Tem 3 sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. Não é óculos? Né? Óculos. É a sílaba tônica, é o ó. É o ó. Proparoxítona. E o que, é que a regra das proparoxítonas diz? Que todas toda proparoxítona é acentuada. São acentuadas, muito bem. A Iracema aprendeu a lição das proparoxítonas.
Todas as paroxítonas são São acentuadas. acentuadas. Isso. Aí, letra F. Ceará. Oxítona terminada em A. Tem um bruto de um acento aí, qual é a dúvida? Oxítona. Tá? Ra. Aí, letra G. Órfão. Órfão. Olha o acento no or. Tem Ó, duas meu sílabas essa palavra. Isso. Fão. A tônica, a sílaba tônica mais forte é a penúltima. Então, pronto. Paroxítona. Paroxítona. Tá? É órfão. A letra H. Abóbora. Quantas sílabas tem essa palavra, gente? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Sem medo 4. de ser feliz. Ah, então Isso. vou dizer agora com certeza. 4. Isso. Então, ó. A, pó, Ó. ra. 4 sílabas. A, Isso e 4 Ó. sílabas. pó, ra. 4 sílabas. Pronunciava Aí você confere. Última é o ra. Penúltima, o bó. Antepenúltima, o bó que está com acento. É uma paroxítona. Hã? Todas são acentuadas. Certo, gente? Certo. Eu acertei Segunda essa questão todinha. Marque a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas. Vamos uma por uma. Letra A. Eu tenho as palavras malabarista, pastel e baú. Existe algum baú? Eu não sei o que é baú. Eu conheço baú. baú. É Então, por o acento favor, no U. botem o acento aí nesse U. Não. Hã? Tem. Tem acento. No U. Baú. Malabarista não tem acento. Pastel não tem acento. Pastel também não tem. Mas baú tem. Tem. Então, não é essa opção, porque é para marcar a opção em que todas as palavras sejam acentuadas. A maioria errou isso aqui. Acho que ninguém... Letra B. Desculpa, acertou. Acho que ninguém errou isso aqui. Acertei, professora. Eu acertei. Letra B. Eu acertei. Letra Tá B. aqui. Essa é a Eu opção. acertei. Tá Essa é corrigido, a ó. opção correta. Todo mundo acertou. Lâmpada. É proparoxítona, não é? Ó, É. lâmpada. É a antepenúltima sílaba, a forte. Lâmpada. Tem acento. Circunflexo. Sim. Chapeuzinho. Botem o Lá. acento aí. Acertei. Lâmpada. Primeiro Único. Tem acento? Tem. sim. Tem no U. Acento esse Também é uma proparoxítona. Único. Ficou. 3 sílabas. Único. E a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, também é uma proparoxítona. único. Ah, é único. Herói. Herói. Tem acento herói? Rói. Tem no Rói. ROI. No ROI. Oxítona. Eu falei para vocês, não foi? Que o ditongo oi, Não, ele meu bem, agora eu tô- só é acentuado no final da palavra. Sim. Então, herói continua acentuado. Acentuado. Se fosse heróico, aí não teria mais acento. Não teria acento, é. Mas como o ROI, o OI, está na última sílaba, ele continua com acento agudo, né? Acento agudo. herói. Isso. Aí, então, a letra B é a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas, né? Sim, A sim. letra C tem consultório. Consultório tem acento? Tem. Tem. Tem, no tó, né? Isso. Consultório, certo? No tó. Pálido tem acento? Tem. Tem. É uma proparoxítona, não é? Pálido. Amarelo tem acento? Não. Não. Amarelo com acento não é mais amarelo. Essa segunda palavra, professora,
Hein? Qual foi a segunda palavra? Da opção C, consultório, pálido e amarelo. Pálido. Amarelo. É. E amarelo não tem acento, né, gente? Não, tem Letra não. D de dado. Países. Tem acento? Sim. Tem. No I. No I. Países. Isso. Né? Se eu for separar a sílaba dessa palavra, ela tem Sem 3 palavra. sílabas. Isso. Países. Isso. Viu? O I fica sozinho, Sozinho. formando sílaba. Países. Países. Certo? Ele é Certo. acentuado. Rainha tem acento? Não. Não. Engraçado. É que nem países, mas não tem acento. Olha só. Ra, I, nha. O NH fica na outra sílaba. A gente Sim. nunca separa N de H, hein? Sim. Ra, I, nha. O I também fica sozinho. Mas aqui ele não tem acento. Por quê? Por causa do NH na outra sílaba. Viu? Quando Ele tem vai NH, no tom, não é? não precisa de acento. Certo. Certo? Então, rainha. O I fica sozinho, mas não tem acento, como tem em países. Viu? Táxi. Tem acento? Tem. Sim. Senão fica taxi. Não é? É. Eu nunca me esqueci Sim. de um filme que eu assisti, um filme francês, né? E a atriz no cinema, ela saía do salão de beleza e ela estava com o cabelo todo arrumado e estava chovendo. Aí ela fica atrás de um táxi. Então ela grita na língua dela, né, no francês, táxi! Eu achei tão bonitinho. Táxi! Né? Mas aqui no nosso português não é táxi, é táxi. Tá. Aí a gente gritaria táxi, e não táxi. Né? Então, táxi tem acento no tá. Então, a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas é a opção B de bola. B. Acertei. Quarta questão. Complete a frase com a palavra correta. Olha só, gente. Lá na frente tem entre parênteses mal com U e mal com L. Certo? Então, eu vou usar um dos dois. A criança comeu tanto doce que passou mal. Esse mal é o contrário de bem. Bem. Então, é mal com L. Mal com com L. Mal com L. Com L. Por quê? Porque é o contrário O contrário de bem. de bem. É mal. Isso. O contrário de bom é que é mal com U. Mas o contrário de bem é mal com L. A gente diz assim, o bem deve vencer o mal. Ó, o bem deve vencer o mal. Aí eu fico em dúvida se esse mal é com L ou mal com U. Ora, se eu estou falando que é o contrário de bem, Com L. então é mal com L. Não é? Certo? Então, a letra A, mal com L. A letra B, o lobo mau foi morto pelo caçador. Também é para escolher entre mal com L e mal com U. O que vocês colocaram? Mal Com É mal com U. o que é o contrário de ruim. Bom. Não. De bom. De bom. igual a ruim, mas é o contrário de bom. Mal. Né? É o contrário de bom. O lobo não é bom, o lobo é mau. É mal. Então, o lobo mau. Letra C. Não sei. Agora, olha só o que aconteceu. Não sei onde é que vocês estão com a cabeça. Ficam pensando aí nos garotos, ficam pensando nos namorados e esquecem de prestar atenção na prova.
Né, Delzanira? Não. Olha só. Olha o que está escrito, gente, aí entre parênteses. Onde e aonde. As pessoas continuaram usando mal com U e mal com L. Ai, não Meu participo. Deus. Explica isso para mim, por favor. Se aqui está escrito é onde e aonde. Aí as pessoas colocaram. Na letra C. Virou. Não sei mal esse menino está. Que isso? Aí não cabe nem mal com U, nem mal com L. Aí era para usar ou onde ou aonde. Atenção! Muita coisa se erra por falta de Vigiai. atenção. Certo? Então, não sei onde esse menino está. Ora, gente, ele está em algum lugar. Ele está parado, é um lugar fixo. Não sei onde. Certo? O que eu ensinei? Que onde indica lugar fixo. E aonde é usado quando eu uso palavras, verbos que dão ideia de movimento. Aonde eu posso substituir por para onde. Então, eu vou fazer a substituição aqui na letra C para ver se dá certo. Não sei para onde esse menino está. Tem sentido isso? Não. Não sei para onde esse menino está. Vocês perguntam para alguém, para onde você está? Não tem. Não tem lógica. Tá? Porque para onde dá a ideia de que a pessoa está se locomovendo. Ela está em movimento. Né? Nossa, Aí a gente eu usa errei, para eu, onde. professora, eu errei várias. Professora, essa eu botei com mal. O C e o D eu confundi. A resposta do C eu coloquei no D e do D no C. Então, se ele Eu errei está esse em algum dois. lugar, é lugar fixo. Então, é onde. Mas certo? os outros eu acertei. Onde. Aí, a letra D de dado. Professora, Mas- só um instante. A senhora disse que o onde eu substituo por qual palavra? Não, onde não. Aonde. Certo. Eu mostrei até para vocês no quadrinho. Aonde é a mesma coisa, Iracilda, de para onde. Para onde? Para onde. Certo? Só que Em aonde é movimento, escrito tudo junto. Aonde é uma palavra só, como está escrito aí na prova de vocês. E se eu Certo. escrever para onde, são duas palavras, certo? Onde ele foi? Então, olha só, vamos ver na letra D de dado. Mas sei aonde ele foi ontem. Vejam como aí eu posso usar o para onde. Não sei, mas sei para onde ele foi. Ele foi. Viu? Mas sei para onde. Então, é aonde. É. Quem vai a algum lugar, para algum lugar. Então, para onde ou aonde, mesma coisa. Né? Eu posso dizer para uma pessoa, aonde você vai? Ou para onde você vai? É a mesma coisa. Mas eu não posso, não devo perguntar onde você vai. Isso. Porque onde é para lugar fixo. Eu posso perguntar onde você está. Onde você está. Mas não posso perguntar onde você vai. Isso é um erro tão comum. A gente falando, passa. Mas se vocês escreverem, já está errado. Certo? Certo. É isso, pessoal. Então, aonde você vai? Então, mas sei aonde ele foi ontem. Então, aonde? Letra E. O guarda vê esses acidentes todos os dias.
V com acento circunflexo, não é? Eu Acertei. vejo, tu vês, ele vê. Então, ele, o guarda, vê. Né, pessoal? Letra F. Ele já deve estar cansado disso. Errei de Muita novo. gente errou isso aí. Botou Errei de novo. está com acento. Tá. Ó, eu usaria o está se eu estivesse conjugando o verbo, né? Eu estou, tu estás, ele está. Então, se eu dissesse, ele está cansado disso, aí daria certo. Mas eu usei outro verbo, deve. Deve. Eu me perdi Usei um bem aí. verbo ajudando o outro. E o que foi que eu disse? Quando eu tenho dois verbos, aí é com R. Né? Então, ele já deve estar com R. Então, tem um professora, Disso. nessa questão, eu acertei 3 e errei 3. Não era para ter errado nenhuma. Pois é. Mas eu Ai, meu Deus. me perdi bem. Agora, Deusanira, Sim. foi bom tu falares isso, porque aí eu te pergunto uma coisa. Essa pergunta vale para todos vocês. A gente erra, às vezes, é porque não sabe, ou porque esqueceu, ou porque não prestou atenção. Eu confundi. Eu acho que faltou mais atenção. Confundiu. Eu acho que faltou atenção Mais também, atenção. professor. Foi, né? Gente, como olha, o professor. não é fácil a gente, depois de muito tempo parado, assimilar tantos conhecimentos. Viu? É como a senhora mesmo Isso falou. mostra mais uma vez, hein, Vitória, que a gente tem que praticar. Praticar A senhora bastante. A senhora disse a pressa que a gente tem em querer responder para entregar a prova. Aí, com isso, a gente acaba colocando a resposta errada. Eu não estou te ouvindo muito bem, Vitória. Engraçado, você parece que está tão longe. Chega mais pertinho, só estou vendo o altinho da tua cabeça. Vitória, o microfone dela está desligado. Mas estava ligado ainda agora, porque ela desligou agora. Ligou, Vitória, o microfone? Liguei, Ligou? professora. Ah, Assim, a gente cria uma pressa para querer entregar. E a gente acaba não procurando ler mais um pouquinho, assimilar, para poder responder. Aí a gente acaba colocando a resposta errada. Oh, Vitória, mas que pena. Olha, eu não apressei vocês. Né? Não sei se vocês se sentiram apressados, né? Para terminar, para pegar o outro texto, mas eu preferia que vocês levassem os outros até para fazer em casa. Né? Eu disse, quem Professora, terminar, entrega. Mas, realmente, às vezes a gente fica pressionado. O mal de prova é isso, sabia? Aluno erra pelo nervosismo, pela pressa, porque se sente... aquela coisa que tem que Eu estava responder. emocionada. Eu Professora. estava emocionada. Assim, eu me vi Professora. lá anos atrás, fazendo prova. professora, eu acho que são as três coisas. Eu acho que é a falta de atenção, um pouco do esquecimento, né? E porque às vezes a gente não sabe mesmo. Eu penso que sejam as três coisas, sabe? Às vezes já faz tanto tempo que nós não sei, eu vou falar por mim, muito tempo sem pegar uma gramática, né? E aí a gente acaba realmente esquecendo. Então, misturou um pouco de cada, falta de atenção com o esquecimento, né? E o outro item que eu acabei de dizer e esqueci. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Não pensem que é o fator idade que está prejudicando a aprendizagem de vocês. Porque não é. Gente, eu dei aula muitos anos. Eu falei para vocês, eu tenho 40 anos de educação, de ensino nas costas. Né? E eu saí de sala de aula há pouco tempo atrás, dando aula para o ensino médio.
primeiro ano, principalmente segundo ano e terceiro ano. Sempre dei mais aula para o terceiro ano. E vou dizer uma coisa para vocês. A gente chega numa sala de aula, bota a matéria no quadro, e eu explico. Eu explico tintim por tintim. Eu explico, dou exemplos, sabe? E saio da aula crente e abafando, e todo mundo entendeu. Quando eu chego no outro dia, eu vou fazer perguntas no dia seguinte sobre a aula passada, parece que eu nunca estive naquele lugar falando tudo aquilo. Eles não sabem nem do que eu estou falando. É impressionante. Mas é assim mesmo, professora. O que explica isso? Nós trabalhamos muito com a questão São de explicação. todos os outros interesses que estão ao redor deles e que são mais importantes do que aprender o que foi dado em sala de aula. Então, o que acontece? Naquele momento que a gente está explicando, eles estão entendendo. A maioria está entendendo. Tanto que, se eu fizer pergunta na hora, eles respondem. Respondem certo. Tá? Mas aí, o que acontece? Saiu daquela aula, eles não olham mais o que foi visto na sala. Eles vão para casa e esquecem que são estudantes. Não pegam um caderno, não pegam um livro, não pegam nada. A memória, ó, manda embora. Não é? Eles deletam o que aprenderam. Eles próprios se encarregam de fazer isso. A memória, o cérebro da gente, ele armazena as informações quando as informações são usadas. Quando a gente não usa, o cérebro joga para a lixeira. Certo? Vai lá para a última gaveta da cômoda. Numa cômoda, a gente arruma as roupas da gente pela ordem que a gente usa, não é? As que você mais usa, você bota mais em cima. A última gaveta é para aquelas coisas que a gente demora para usar, né? Assim mesmo é o cérebro da gente. Certo? Aquela informação que ele vê que você não está usando, ele joga lá para as últimas gavetas. Como se fossem informações desnecessárias. Então, no dia seguinte, eles já esqueceram tudo. É impressionante. Tá? E se a gente faz uma prova, ai meu Deus do céu, eu já fiz prova com 15 questões, cada uma valendo 1 ponto, ou seja, quem acertasse a prova toda tirava mais de 10, tirava 15. Eles tiram 1. Vocês acreditam? 1. Acerta de 15, acerta uma questão. Então, vocês estão, de parabéns. Viu, Deusanira? Porque acertou a metade. Então, não entrem nessa de horror, de achar que é por causa da idade. Vocês estão com o cérebro fraco, estão desmioladas. Cérebro fraco. Não é nada disso. Ai, meu Deus. É apenas uma questão de prática mesmo. A gente vai praticando e o cérebro da gente vai voltando ativa, viu, gente? Vamos praticar, né? Bom, vamos para a quinta questão? Não sei, acho que não vai dar tempo. Preencha os espaços com os porquês. Eita, esse também me danei todinha. Errei de novo, a primeira. Lembrando, porquê de perguntar é sempre separado, não é? É. Se vem no início da pergunta, É separado. sem acento. Se vem no final da pergunta, é com acento. acento. Então, se é pergunta, é separado. No início, sem acento, no final, é com acento. Então, na letra A, por que as crianças não foram à aula? Eu não estou fazendo uma pergunta? Tá. Hein? Tá. Então, é separado. É separado. Não está no começo da pergunta? Sim. Então, é sem acento. É. Certo? Essa aula vai estar. É pergunta? É separado. É no começo da pergunta? É sem acento. Letra B.
Ele não se inscreveu no vestibular porque não estava preparado. Isso aí é uma pergunta, gente? Não. Não, é uma afirmação. É uma Não é? resposta, é uma explicação. Então, é porque é junto, sem acento. Experimentem substituir o porquê por pois. Como é que fica? Ele não se inscreveu no vestibular, pois não estava preparado. Deu certinho? Deu certinho? Deus. Pois não estava tão pronto. É porque junto, sem acento. Certo? Certo. É. Letra C. C de casa. A secretária não explicou o porquê, ou seja, o motivo de sua ausência na reunião. Não tem o artigo o aí antes do porquê? A secretária não explicou o porquê. Então, esse porquê é junto e com acento. Basta a presença desse artigo o aí para eu já ter certeza de que esse porquê é junto e com acento. Então, a secretária não explicou o porquê de sua ausência, ou seja, a razão, o motivo de sua ausência. Letra D de dado. Não demore, porque a aula já vai começar. Não demore, pois a aula já vai começar. Esse eu acertei. Porque junto. Diga. Esse pois é igual a porque junto. Como, Iracilda? Iracilda? Como é esse porquê aí? Está longo. É com acento agudo no E. Iracilda, responde para mim. Letra D de dado. Não demore, pois a aula já vai começar. Qual porquê que eu uso aí? O acentuado. Porque junto, acentuado. Junto e acentuado. Porque junto sem acento. Quando é que vai a mesma coisa de pois, é porque junto, sem acento. Iracilda está pensando no que não deve na hora da aula. Ela botou letra C. Olha, vocês veem. Não demora. Online, eu já dou conta de vocês. Imagine presencialmente. Letra D. Viu? Sem acento, tá certo. Gente, olha, nós vamos terminar aqui. Eu Essa aula vou continuar, porque já está na hora de nós encerrarmos. Mas eu vou continuar na próxima aula e vou dar mais uma explicação. Diga, Maracon. Vai para o YouTube essa aula? Vai para o YouTube? Vai não. Vai? Ou vai? Eu não entendi. Vai para o YouTube essa aula? Eu não sei se eles botam. Eu sei que está sendo gravada. Tá. Isso, porque eu não tive condição de assistir essa aula. E eu quero assistir essa aula. Olha, eu creio, Maracon, que todas as aulas foram gravadas. Agora, você tem que perguntar para o Ítalo ou para a Elaine, né? Como é que faz para assistir? Eu não sei te dizer. Tá bom? Tá? E, gente, olha, se Deus quiser, em setembro, a gente vai ver tudo isso de novo. Quem quiser se inscrever para assistir a aula presencial, beleza. A gente vê tudo isso e mais alguma coisa. Então, gente, hoje a gente encerra por aqui. Lembrem, eu vou repetir a correção dessa quinta questão e explicar novamente, tá certo? Tá certo. Ok. Viu, Maracon? Obrigada, professora. E aí você tem a oportunidade de assistir de novo. Ela já saiu. Tá bom, gente? Então, Pela base, eu tirei um 7. E até quarta-feira que vem. Até.